Olá pessoal, eu sou o Dr. Jorge Leib, doutor Teologia, e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você preciosidades da Palavra de Deus. O assunto de hoje, polêmico, mas palpitante. Filhos de Deus, anjos ou homens? Gênesis capítulo 6, versículo 4, traz-nos uma polêmica, traz-nos uma dúvida, e nós queremos esclarecer com você hoje. Pegue a sua Bíblia, papel e caneta, chame a sua família, que nós vamos esclarecer à luz da Palavra de Deus esse assunto tão polêmico e tão comentado ao longo do tempo. Hoje você vai ter certamente esclarecido a sua dúvida e você vai compartilhar isso com seus amigos. Fique conosco, voltamos já. Capelania em hospitais, presídios, orfanatos, asilos, locais de conflitos, uma tarefa importante que não pode ser realizada pelo povo de Deus de qualquer forma. Assim, a Faculdade Teológica Universal capacita os servos de Deus no curso de capelania, onde os ministros são forjados com excelência para atuarem nas diversas áreas sociais. A Teológica Universal apresenta mais uma inovação. Você que já cursou o bacharel em teologia, mas ainda não tem um diploma reconhecido pelo MEC, essa é a sua chance. A Fatum faz revalidação dos créditos cursados e garante a você um diploma reconhecido em todo o território nacional. Bom, pessoal, esse assunto é difícil, mas se nós olharmos na Palavra de Deus, eu sei que você está agora com a sua Bíblia, como eu estou aqui, e eu quero repassar esse texto devagar, que você tenha atenção, para que nós possamos entender claramente o texto sagrado. Gênesis capítulo 6, versículo 1, diz assim na minha versão: E quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: O meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal, sua vida será de 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e ainda depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses gigantes eram fortes, homens formosos que houve na antiguidade. Vejamos que existe claramente uma teoria que diz que esses filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens eram anjos. Bom, essa teoria poderia ter razão se a natureza dos anjos fosse uma natureza de seres sexuados. Em outras palavras, nós visualizamos no programa passado que os anjos são seres imortais, não têm forma corpórea e são seres assexuados, não têm nenhuma atividade sexual. Portanto, nós não podemos nominar que os anjos são homens ou são mulheres. Em outras palavras, não existe homem, não existe anjo macho e anjo fêmea. Os anjos são seres angelicais e são espíritos. Portanto, não há de se falar em coabitação com mulheres. Sete teve filhos e filhas, e esses filhos temiam a Deus e seguiam a palavra de Deus. Quando houve essa mistura com as filhas dos homens, então esses descendentes de Sete, eles se corromperam, saíram da presença de Deus e se tornaram homens com atitudes malignas, com atitudes contrárias à palavra de Deus. Então, não há de se pensar que esses filhos de homens aqui denominados, ou melhor dizendo,
filhos de Deus aqui denominados, trata-se, na verdade, de anjo. Em nenhuma hipótese, trata apenas de descendente de Sete, seres humanos que se uniram à linhagem daqueles que não serviam a Deus. Houve o quê? A mistura da linhagem daqueles que serviam a Deus, os descendentes de Sete, que são chamados aqui no capítulo 6 de filhos de Deus, com as filhas dos homens, aqueles descendentes daqueles que não serviam a Deus. É uma alusão clara, objetiva, e não resta dúvida nenhuma contra isso. Agora, a teoria que são esses filhos de Deus anjos, ela é totalmente anormal, porque em nenhuma outra passagem na Bíblia nós vemos anjos se relacionando com seres humanos, sejam eles mulheres, sejam eles homens. Não há nenhuma base para dizer que são filhos de Deus, meramente porque o texto trata e descreve a expressão filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus, como eu disse antes, diz respeito apenas que são descendentes de Sete, que serviam a Deus, que tinham temor de Deus. Bom, no momento em que se uniram as filhas dos homens, perderam o temor de Deus, houve a mistura entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam a Deus. Então, esses filhos de Deus que serviam ao Senhor, que tinham temor de Deus e que eram descendentes de Sete, se misturaram, coabitaram com as filhas dos homens que não tinham temor de Deus e aí se corromperam, se desviaram e se tornaram uma descendência maligna, impiedosa, totalmente distanciada da presença de Deus. Daí nós entendemos esse texto a partir desse argumento, ok? É assim que a Bíblia ensina, é assim que a Bíblia coloca, e nós não temos nada diferente para pensar sobre esse texto. Voltamos depois do intervalo. Capelania em hospitais, presídios, orfanatos, asilos, locais de conflitos, uma tarefa importante que não pode ser realizada pelo povo de Deus de qualquer forma. Assim, a Faculdade Teológica Universal capacita os servos de Deus no curso de capelania, onde os ministros são forjados com excelência para atuarem nas diversas áreas sociais. A Teológica Universal apresenta mais uma inovação. Você que já cursou o bacharel em teologia, mas ainda não tem um diploma reconhecido pelo MEC, essa é a sua chance. A Fatum faz revalidação dos créditos cursados e garante a você um diploma reconhecido em todo o território nacional. Você que me acompanhou anteriormente, eu quero deixar para você, e você pode anotar, que por que eu creio que não são anjos, e sim homens? É importante, nesse programa, nós esclarecermos algumas dúvidas também sobre os anjos caídos ou até demônios. Nós queremos lembrar, você que está em casa, que os anjos caídos, sejam eles seres angelicais caídos ou demônios, como queiram nominar, eles não são onipotentes, não são oniscientes, não são onipresentes. Alguém pode pensar que os anjos caídos ou os demônios podem ler o nosso pensamento, não podem ler a nossa mente, não podem ler o nosso pensamento, ok? E esses seres caídos ou seres angelicais caídos, eles não são onipresentes, eles não estão em toda parte ao mesmo tempo. Em outras palavras, repito, não são onipresentes. Então, não precisa ninguém ficar assustado, ninguém precisa ficar atordoado, achando que os demônios estão em toda parte, que eles sabem de tudo, que eles conhecem o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. Não é verdade. Somente o nosso Deus, somente o Espírito de Deus conhece o nosso coração,
esquadrinha a nossa mente, sabe de tudo que vai dentro de nós. Nenhum ser angelical, seja ele bom ou seja ele do mal, tem o poder de ler a nossa mente, de conhecer os nossos pensamentos e de estar em todo lugar. O que acontece na prática é que, através da observação, através da visualização, os anjos caídos observam o nosso comportamento, observam o nosso procedimento e sugerem, através de sugestões espirituais ou sinais sobrenatural, o que está acontecendo com a nossa vida. Geralmente, esses seres caídos, eles tratam sempre de eventos passados e mentem tacitamente sobre o futuro. Querem prever o futuro, porém eles não têm o poder de prever o futuro. Veja bem, repito, os anjos caídos, os demônios, os seres angelicais, não têm o poder de prever o futuro, não sabem o que vai acontecer no futuro. O que eles fazem é apenas um ato de sugestão, e as pessoas creem e trabalham para cumprir o que eles sugeriram. Essas previsões que são feitas no final do ano, em que pessoas vão para a televisão, para as rádios, para os jornais e dizem conhecer o futuro, isso é balela. Ninguém tem o poder de conhecer o futuro. Só Deus conhece o futuro. Os seres angelicais, sejam eles bons ou ruins, não conhecem o futuro. Ok? Nosso programa está chegando ao fim. Eu sei que o assunto foi eletrizante, um assunto polêmico, mas nós procuramos aqui esclarecer e abençoar a sua vida através do ensino fiel à palavra de Deus. No nosso próximo programa, nós estaremos iniciando uma série sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos falar sobre a marca da besta, nós vamos falar sobre grande tribulação. Vai ser muito legal essa série. Então, esteja conosco no nosso próximo programa, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Fique com Deus.